a nossa videoaula é sobre as escolas literárias ainda, e é através dos memes. Então, a aula de hoje é estudando através dos memes. Então, o primeiro meme que a gente tá vendo aí é sobre o barroco e fala assim: hoje acordei meio barroco, a alma querendo o céu e o corpo a perdição. Aqui fala de duas características sobre o barroco, que é o teocentrismo e o antropocentrismo. Então, um vai falar sobre a emoção, sobre a fé, e a outra vai falar sobre a razão, né, que está relacionado à ciência. Agora vamos falar sobre o meme do arcadismo. Aí a pessoa vai me mostrar uma obra do arcadismo e é um asfalto. Isso porque no arcadismo tem a característica do bucolismo, que são fatos que ocorrem dentro da natureza, com muitas flores, muitas árvores, muito ar puro. Então, por isso que aí está esse meme do arcadismo. E agora, o meme sobre o romantismo. Sofro tanto por amor que às vezes acho que estou dentro de uma poesia do romantismo. Isso porque uma das principais características do romantismo era o sofrimento imenso. Então, os contos, as poesias eram relacionadas sobre o amor, e esse amor ia até pontos extremos, assim como a morte. Então, o sofrimento no romantismo era uma de suas principais características. E agora o meme sobre o realismo. Realismo, o romantismo, você estragou tudo, te odeio. Então, o realismo, ele veio em oposição ao romantismo, pois ele contrariava a idealização romântica. Então, lá no romantismo era tudo lindo, maravilhoso na sociedade. No realismo, ele vai mostrar realmente como era a realidade brasileira, de forma crítica e objetiva. Então, agora o meme sobre o naturalismo. Quando falam que naturalismo e realismo são idênticos, ali, né, a pessoa assustada com aquele dizer, né? Por quê? O realismo e o naturalismo, eles têm em comum que surgiram numa mesma época, e são contrários ao romantismo. Porém, eles têm diferenças em suas características, então elas não são a mesma coisa. Como, por exemplo, os temas do realismo. Então, o realismo ele vai trazer em seus temas a vida cotidiana. Já o naturalismo, ele vai trazer mais temas sombrios. E assim, vai algumas características se diferenciando da outra. Então, eles não são a mesma coisa. Então, agora vamos para o meme sobre o parnasianismo. Arte pela arte? Vaso chinês? Isso porque essa expressão arte pela arte, ela defendia o princípio de que a arte não precisava ter uma base de significados e nem de sentimentos humanos, mas sim com o intuito de ser perfeita, bela e refinada, como o vaso chinês ali citado nesse meme, né? Para quem já viu um vaso chinês, ele é simplesmente lindo, né? Não tem nenhuma explicação. Ele é belo por ser belo, é arte pela arte. Então, agora o meme sobre o simbolismo. Hoje acordei arte simbolista, místico, sensível, intuitivo e vivendo em uma realidade alternativa. Então, aqui vai estar explícito, né, as características, algumas das características sobre o simbolismo, que é o misticismo, que é viver naquela realidade alternativa que não é a realidade que estava se passando naquela época. Então, aí está o meme sobre o simbolismo. Então, aqui um meme sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo é a escola literária. Ali uma carinha de zangado, né? Isso porque o pré-modernismo, ele não foi uma escola literária em si. Ele foi um período da literatura brasileira que aconteceu do início do século XX até aquela semana importantíssima para o Brasil, que foi a Semana da Arte Moderna, em 1922. Então, o pré-modernismo, ele foi uma fase da literatura brasileira e não uma escola literária por si só.
Então, agora o meme sobre o modernismo. Qualquer ator que não seja do modernismo vendo a Semana da Arte Moderna. Ali a pessoa, né, com uma expressão assustada. Isso porque essa semana ela teve muita influência, foi muito importante naquela época, né? Por mostrar ao público, mostrar ao Brasil o que seria o modernismo, né? O que foi as 3 gerações modernista. E a Semana da Arte Moderna, ela trouxe uma ruptura do tradicionalismo. Então, teve uma grande liberdade de expressão, né, naquela semana, né, que causou um enorme impacto para a sociedade. Eu havia esquecido sobre o meme do quinhentismo, que fala assim: Pero Vaz de caminha, caminha e faz selfies por terras brasileiras. Então esse meme ele se refere a esse homem que fazia, que levava, né, as informações sobre o que eles haviam encontrado ali nas terras brasileiras. Então, ali nesse meme está uma maneira atualizada, né, de como seria se naquela época houvesse celular, né? Então, ele estaria caminhando pelas terras e tirando selfie para mostrar a Portugal. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa explicação, né, de uma maneira diferente, mais engraçada, mais divertida. Espero que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa, né, e assistam as próximas aulas que vão falar por inteiro sobre cada escola literária.